Hoje queremos mostrar como é fácil cozinhar na cozinha dos Arautos. Venha conosco e aprenda a fazer um prato super simples, mas muito saboroso. Fettuccine à Monferrina. Ingredientes: 300 gramas de farinha de trigo, 12 ovos, são 11 gemas e um ovo inteiro, 2 pitadas de sal e um fio de azeite. Essa é a massa. Para o molho, 200 gramas de manteiga, um maço de sálvia, 2 pitadinhas de sal. Agora nós vamos pesar a farinha. Para essa receita são 300 gramas de farinha. 11 gemas e um ovo. Farinha, ovos, sal. 2 pitadinhas de sal. Um fio de azeite. Azeite de oliva. Pronto. Esses são os ingredientes da massa. Super fácil. Vamos mexer um pouco a farinha. Jogar os ovos. E aí, só misturar tudo até se transformar em uma massa. Ela pode grudar um pouquinho na mão, mas não tem problema. Vai misturando sempre. Ela vai virar uma massa bem soltinha no final. Quando a massa estiver quase pronta, quase toda incorporada a farinha, o ideal é que se misture sobre a mesa. O restinho que sobrou. Você amassá-la com as duas mãos sobre o balcão. Está pronta a nossa massa. Agora vamos preparar água para cozinhar a nossa massa. Aqui tem mais ou menos uns 2 litros de água, essa quantidade de massa, tá bom? Vamos colocar sal. Para 2 litros de água, mais ou menos 2 colheres e meia de sal. Vamos deixar esquentando aqui, um pouquinho aberta, senão ela pode depois transbordar. Agora vamos preparar o molho para essa massa, que vai ser só manteiga e sálvia, que é essa erva que vocês estão vendo aqui, que é muito interessante. Os italianos gostam muito de usar, sobretudo eles gostam de usar com vitello, mas vamos usar na massa hoje. Uma panela pequena, manteiga, um pouquinho de azeite para não queimar a manteiga. Então, para não deixar queimar a manteiga, um pouquinho de azeite, porque são temperaturas diferentes e o azeite derretendo, ele derrete a manteiga sem precisar da manteiga queimar. Nós vamos colocar um pouco dessa erva toda junto com essa manteiga aqui, para ela ir pegando sabor. Vamos levar o fogo baixo e vamos deixar aqui fervendo. A manteiga que eu estou usando é sem sal, então eu vou colocar uma pitadinha de sal para ajudar a realçar esse sabor. Estou ralando um pouquinho de queijo, que é para colocar na massa na hora de servir. Uma parte dele vai ser assim, para facilitar na hora de fazer as porções que nós vamos fazer nos pratos. E esse final aqui é para enfeitar o prato. Quando o prato já estiver montado, nós vamos colocar umas lascas de queijo para enfeitar. O queijo que eu estou usando, um parmesão. Vamos trabalhar a nossa massa. Vamos colocá-la aqui, já descansou. Vamos cortar em pedaços da massa. Aperta um pouquinho. Um pouquinho de farinha. Se você tiver essa máquina aqui, melhor. Vamos começar no tamanho 0, tamanho grande, normal. Vamos abrir a nossa massa. Dobrar. Vamos começar a diminuir o tamanho até chegar na espessura que nós queremos, que é a espessura para fettuccine número 5, geralmente dessas máquinas de fazer massa, de abrir massa. Assim, acertar as pontinhas.
Aqui a manteiga já derreteu, já se fundiu. A sálvia está dentro, pegando um pouco de sabor. Deixa ferver um pouquinho com a manteiga, sempre no fogo baixo para que ela não queime. Deixa assim 5 minutos e depois desliga o fogo. Tem gente que vai fazer, não dá para eu fazer porque não tem essa maquininha. Não tem problema, você pode fazer com rolo também. Corte um pedaço um pouco maior, vai ficar mais fácil de trabalhar. Abre bem com os dedos a massa para que ela já fique numa espessura boa para trabalho. Então pode ir abrindo bem com os dedos. Então ela fica num tamanho razoável para começar a abrir com o rolo. Coloca um pouco de farinha em cima, embaixo, sobre a superfície que você vai trabalhar. E rolo. Não precisa fazer muita força. O que tem que fazer é ir sempre abrindo para um lado e para o outro. Depois gira a massa e vai fazendo a mesma coisa do outro lado. Essa não precisa fazer as dobras como estava sendo feita na máquina. Abrindo a espessura desejada, você vai cortar primeiro aqui as pontas e acertar a massa. Depois tem vários métodos. Um dos métodos mais fáceis é esse. Dobra a massa. Bem delicadamente. Depois corte a espessura da massa. Vou fazer assim. Um pouquinho de farinha em cima para que eles não colem um no outro. E já está pronta a sua massa. Então quem tem a maquininha é mais fácil. Só colocar essa parte que é para cortar a massa e passando aqui. Evidentemente o corte fica muito mais bonito. Então agora vamos preparar a massa, cozinhar e montar no prato para servir. Pode ser servido como entrada ou como prato principal. Vamos fazer dos dois jeitos para que a pessoa possa saber como fazer. Primeiro vamos ligar o fogo de uma frigideira e colocar a frigideira para aquecer. Ela fica bem quente. Mais uma vez um pouquinho de azeite em cima para que não queime a manteiga que nós vamos colocar dentro. E um pouquinho dessa manteiga que nós preparamos, que vai ser o nosso molho também. Colocamos um pouquinho, uma colher dessa manteiga. Pronto. Enquanto aquece a frigideira, nós vamos já cozinhar a nossa massa. A água já está fervendo. Vamos cozinhar a massa. Mexe um pouco. Deixa ela ferver por aproximadamente 3 minutos no máximo. É uma massa fresca, ela cozinha muito rápido. A partir de 2 minutos já pode tirar. Vamos deixar um pouquinho mais, porque eu quero que ela fique um pouquinho mais macia para nós montarmos o prato depois. Estando cozida a massa, nós vamos preparar para colocá-la, passar rapidamente por essa manteiga com azeite que nós colocamos aqui ao lado. Vamos aproximar da frigideira para não fazer bagunça. Tiramos a massa e como se fosse uma leve fritada na massa, para já pegar um pouco de sabor nessa manteiga com azeite aqui. Vamos fazer para soltar um pouquinho de amido, nós vamos colocar um pouco de água do próprio cozimento
dentro dessa massa. Um pouco de água do cozimento. Pronto. Pronto. Quando a água evaporou um pouco, nós já tiramos do fogo. Podemos desligar o fogo. E vamos trabalhar com ela já para montagem. Aquele queijo que nós ralamos, vamos colocar em cima agora. Um pouquinho. Nós vamos misturar um pouco a massa para que o queijo ele derreta junto com essa massa e nós possamos fazer o ninho que nós vamos fazer para servir a massa em um ninho. Pronto. Aqui. Agora fazemos o nosso ninho. Pegamos uma porção da massa com o garfo, montamos o ninho e aí começamos a enrolar o ninho da massa. Com a ajuda da colher, para que possamos fazer bem o ninhozinho. Colocamos no centro do prato. O ninhozinho. O molho, como eu estava dizendo, é a nossa manteiga com sálvia que nós vamos colocar sobre essa massa. Aquela manteiga derretida com sálvia. Pode ser generoso assim. Pronto. Os queijos que nós fatiamos, nós vamos colocar pedacinhos dele por todos os cantos. E para enfeitar e dar vida no prato, uma folhinha de sálvia no centro. Também pode ser servida de uma maneira diferente, como mandar uma travessa para a mesa. Podemos pegar uma porção da massa, já soltinha, colocá-la no prato, olhando para que encha bem o fundo do prato, fique bem espalhado. Colocamos molho, que é também o mesmo molho que nós tínhamos feito, manteiga com sálvia. Enfeitamos com o queijo em lascas. Assim. E aí colocamos sálvia para enfeitar. As folhinhas menores. Pode ser servido como entrada, um prato assim. Fettuccine à monferrina.